pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo muito especial, gente, porque eu não tô acreditando que depois de 2 meses no Brasil, eu estou finalmente conseguindo gravar uma aula do nosso curso de maquiagem online! Eu tô dando risada, mas primeiramente eu quero pedir desculpas pra vocês por isso, pelo curso de maquiagem, porque pra quem acompanha aí o curso já faz um tempo e pra quem me acompanha aí no canal sabe que todas as sextas-feiras é dia de aula do curso de maquiagem, porém, contudo, entretanto e todavia, gente, eu tô sendo bem sincero com vocês, desde que eu cheguei aqui no Brasil, o que me impediu de gravar essas aulas não foi só o tempo, porque quando eu me comprometo, mas é porque essas aulas eu gosto de explicar com bastante detalhe, pra não esquecer de nada, gente, porque uma vez que eu gravo a aula do curso de maquiagem e depois na hora de editar eu vejo que tem erro, gente, não dá pra ficar emendando, entendeu? Eu perco a aula e eu tenho que gravar tudo de novo, então é uma aula que eu preciso de silêncio, é uma aula que eu preciso me concentrar, fazer tudo muito devagarzinho, etc e tal. E aqui no Brasil é uma coisa um pouco difícil de acontecer, tanto que vocês vão perceber que vai ter barulho de chuva lá fora, vai ter o forró, o bodó do vizinho, o funk do outro vizinho, a moto passando na rua, então é muita barulheira, gente. E eu fico morrendo de medo de começar a gravar a aula e não conseguir terminar pra vocês. Mas, como vocês estão me pedindo muito, eu resolvi dar uma adiantada. Tô postando essa aula aqui pra vocês hoje. Vou tentar postar mais uma ou duas antes de eu ir embora, tá? Uma eu prometo pra vocês. 2 eu já não garanto, mas eu vou tentar, considerando que eu vou embora para os Estados Unidos no dia 18 de setembro. E antes disso tem Beauty Fair, tem tudo aqui, então vai ser bem correria, gente. Mas quando eu voltar para os Estados Unidos, nossas aulas vão continuar normalmente, mas para vocês não ficarem sem nada, tem aqui a aula de hoje, onde eu vou mostrar pra vocês qual a diferença que faz você aplicar um bronzer ou um contorno, qual a diferença entre esses dois produtos, por que existem bronzer com brilho, sem brilho e o contorno não, e etc e tal. E na próxima aula a gente vai fazer contorno do nariz e iluminação, tá bom? Os produtinhos que eu usei aqui como exemplo pra vocês na aula de hoje foi o bronzer da Mahave, foi o pó translúcido da Mahave, só que esse daqui pra peles negras. Eu vou explicar pra vocês o porquê que eu usei esse pó aqui, que esse aqui, gente, ele não sai da minha necessaire, juro pra vocês, eu não fico sem ele. Usei o pó translúcido normal pra peles claras e usei o bronzer com brilho e o sem brilho, tá bom? Então, com muita alegria, vamos comigo acompanhar a aula de hoje. Bom, gente, vamos lá. Vocês estão aí olhando pra mim nesse momento, estão vendo aqui uma maquiagem inacabada, ou seja, eu fiz aqui os olhos, mas ainda não dei o acabamento final nele, que nós vamos ver isso um pouquinho mais pra frente quando nós estivermos no módulo olhos, que logo mais chega, né, gente? E o resto do rosto com a base aplicada e eu já fiz a iluminação, o que me deixa o quê? Um fantasminha, certo? Por quê, gente? Porque a partir do momento que eu apliquei a base e fiz a iluminação, o meu rosto está apenas iluminado. Pá! Então o que você vai enxergar aqui primeiro? Somente aquela coisa branca, somente aquela máscara, aquela coisa meio fantasma, certo? Aí é que vem aquela parte, gente, de você diferenciar o bronzer do contorno. Porque a gente olha que o bronzer e muitas vezes a gente vê as pessoas pegando o bronzer pra fazer o contorno. Isso é proibido? Isso é errado? Não, não é errado. Não tem problema nenhum você usar o bronzer para fazer o seu contorno, desde que ele seja fosco, porque existem 2 tipos de bronzer. Nós temos aqui o bronzer fosco, que é aquele bronzer que ele não tem nenhum tipo de brilho, olha, ele é apenas aquele pozinho, um pouquinho mais escuro que a tonalidade da nossa pele. E aí nós temos o bronzer com brilho, eles têm basicamente a mesma cor, só que a diferença de um bronzer e o outro bronzer é que esse bronzer aqui, ele tem brilho, ele não é fosco como esse daqui que eu apliquei anteriormente. Então, automaticamente, esse bronzer aqui, o que tem brilho, ele vai refletir luz. E quando você vai fazer o contorno na sua pele, gente, uma vez que você coloca luz aonde você quer disfarçar, lembrem que eu contei pra vocês na aula passada que as partes onde a gente quer esconder, que a gente não quer chamar atenção, que a gente não quer deixar em destaque, igual tá essa parte central aqui do meu rosto onde eu já fiz a iluminação,
Pois bem, uma vez que você tá usando uma cor mais escura para poder não destacar essas partes e você usar, mesmo que a cor mais escura, uma que tenha brilho, que é o caso desse bronzer daqui que tá na minha mão, ela até vai ficar mais escura e dar aquele efeito do contorno, mas uma vez que refletiu a luz, aquele efeito que você queria de esconder, de não dar destaque, a luz vai refletir nela e aí ela já não vai ficar tão escondida assim. Então ela seria uma cor com destaque, tá certo? Então ela já não serviria para você fazer o contorno. Ah, se ela não serve para fazer o contorno, então para que ela serve? Ela serve, gente, para nós usarmos ela no lugar do blush. A diferença entre o bronzer e o blush nada mais é do que o tipo de acabamento que você quer na sua pele, porque na teoria o blush foi feito, apesar de nós termos várias cores aí dele, ele foi feito para dar aquele ar de saúde. Sabe quando você toma aquele solzinho que você fica aqui com a região da bochechinha mais rosadinho, mais vermelhinho? Pois é, essa é a função do blush na maquiagem. Daí você pode usar o blush com brilho e você pode usar o blush sem brilho, sem problema nenhum. Fica a seu critério. Geralmente a gente recomenda o brilho mais pra noite, né? Mas não é proibido você usar brilho de dia também, desde que com moderação. Então você aplica ele nessa região aqui das bochechinhas, que eu vou entrar nessa parte com vocês um pouquinho mais pra frente, pra você ter aquele ar de saúde. Só que ao invés de você deixar aquele rosadinho, aquele vermelhinho com ar de saúde quando você faz a sua maquiagem, você pode trocar o blush, que é aquela parte rosadinha, por um bronzer, que é aquele produto que vai deixar você mais bronzeada, como o próprio nome já diz, ao invés de vermelhinha. Então, muitas vezes o bronzer, ele é substituído pelo blush na hora de você fazer essa aplicação na bochechinha, porque ao invés de dar essa impressão de você estar vermelhinha de sol, vai dar a impressão de você estar bronzeada de sol. E qual é a função do contorno? A função do contorno, diferentemente do blush e do bronzer, que é para dar aquele destaquezinho de saúde aqui na bochecha, a função é você escurecer. Vocês estão vendo que mesmo eu com essa luz branca aqui no centro do meu rosto, eu tô tendo aqui essa parte, essa sombra mais escura, nessas partes mais fundas do meu rosto. Olha, tá vendo? Eu tenho sombra aqui, eu tenho sombra aqui, e aí eu posso com contorno esconder mais ou menos dessas partes aqui onde o meu rosto faz sombra. Geralmente, via de regra, que teoricamente seria o certo, gente, o contorno ele é feito com uma tonalidade diferente do bronzer. Por quê? Porque o bronzer, ele tem, pelo fato de ser bronzer, né, aquela coisinha mais bronzeada, de sol e tal, ele tem um fundinho mais cinza que o bronzed. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês de um que eu sempre uso, que eu gosto bastante, só que infelizmente ele é importado e caro, gente, que é esse aqui meu, ó, da Smashbox. Ele é um trio, na verdade, né, que o meu inclusive já está aqui no pó da rabiola, que ele vem aqui o contorno, que ele vem aqui o bronzer e que ele vem aqui um pozinho que seria para fazer iluminação. Olha a diferença do bronzer e do contorno. O contorno geralmente ele é mais escuro que o bronzer e geralmente ele é mais acinzentado, ele tem um fundinho mais acinzentado do que um bronzer, que eu vou pegar como exemplo esse aqui da Mojave, que um bronzer que a gente usa no rosto mesmo, tá vendo? Então essa daqui é a diferença do contorno e do bronzer quando ambos não tem brilho. Mas por que que o contorno ele tem que ser mais acinzentado? Não é que ele tem que ser mais acinzentado, gente. Via de regra é o que funciona melhor, é que deixa um acabamento mais natural. Por quê? Porque se eu faço uma sombra, olha aqui, ó, a sombra do pincel bem aqui na minha testa. Vocês estão vendo esse risco aqui desse pincel na minha testa? Vocês estão vendo ele com um fundo mais quente ou vocês estão vendo ele com um fundo mais cinza? Com um fundo mais cinza, certo? Então, quando você faz uma sombra, olha aqui, ó, agora eu tô fazendo ele essa sombra exatamente aqui, ó, aonde eu faço o meu contorno, a sombra do pincel. Quando eu faço essa sombra, eu tô vendo ela marrom mais quente? Não, né? Eu tô vendo ela um marrom mais cinza, a sombra do pincel no meu rosto. Então, quando você faz sombra aqui em alguma coisa, em alguma parte do seu rosto, você enxerga ela mais acinzentada do que mais quente, certo? Por isso que o contorno, ele costuma ser mais acinzentado
que o bronzer. Então isso daí não tem nada a ver com subtom de pele. Não é porque eu tenho fundo de pele frio que eu tenho que usar o contorno frio, e se eu tenho fundo de pele amarelo eu tenho que usar o bronzer que é mais quente. Não, gente, é simplesmente pra gente não fugir da realidade, fugir da naturalidade, digamos assim. Uma vez que eu faço uma sombra cinza no meu rosto, então o meu contorno ele deve ser mais acinzentado. Mas isso não quer dizer que se você não quiser fazer o seu contorno com o bronzer, você não possa fazer isso. Muitas pessoas fazem, inclusive eu. Geralmente eu faço inclusive mais durante o dia, que eu vou fazer a aplicação. Tô pegando o bronzer, o sem brilho, pelo amor de Deus, não vai ser o com brilho, socorro, pelo amor de Deus. Pegando certo agora o bronzer sem brilho, e vou aplicar ele aqui, ó, na área onde eu faço o meu contorno, né? Que foi o que eu expliquei pra vocês na aula passada, que em mim, Sandra, eu faço um risco mais ou menos até aqui, ó, onde termina a minha sobrancelha, tá vendo? Eu geralmente começo aqui mais de cima, porque aí eu consigo deixar ele mais reto e deixar o meu rosto mais comprido, dá a impressão do meu rosto ser mais comprido. E aí uma vez que eu fiz isso, aí depois eu esfumo ele. Esse aqui não é o pincelzinho ideal para esfumar, eu vou já mostrar pra vocês. Por enquanto aqui vocês só enxergam o risco, tá vendo? Outra parte que eu gosto de esconder é essa parte aqui, ó, daqui pra baixo do meu rosto, que aí também eu faço uma linha mais inclinada possível. Lembrando que se você tiver o rosto mais achatadinho que o meu, você tem que fazer uma linha menos inclinada, que aí é para dar a impressão do seu rosto ser mais curtinho, ó, tá vendo? Uma vez que eu faço mais inclinada, o meu rosto vai parecer mais comprido. Uma vez que eu faço ela menos inclinada, ó, mais na horizontal, o meu rosto fica mais curtinho. Vocês conseguem ver essa diferença? Pois é, exatamente isso. Então, desse lado aqui, eu fiz aqui com o bronzer. Vou fazer aqui na minha testa também, né? Pra minha testa não ficar brilhando. Isso daí também é a critério. Quem tiver a testa pequenininha não precisa fazer essa parte. E vou contornar também o resto do meu rosto, ó. Que dá a impressão do rosto também ser mais fininho, ó. A gente esconde essa parte aqui perto da orelha, a gente dá destaque só pra essa parte do centro e não vai parecer que ele é tão larguinho. Então, com esse tipo de contorno que eu fiz, eu dei a impressão do meu rosto ser mais comprido e mais fino, né? Menos largo. Como a Mahave, eu quero dar opção pra vocês de produtos baratinhos, que eu gosto, de qualidade e que façam o mesmo trabalho. Ela não tem um pó mais acinzentado, que seria o contorno. Eu posso substituir facilmente o contorno com o fundo acinzentado pelo pó translúcido para peles negras, gente. Ah, mas você vai usar um produto no lugar de outro? Vou sim. Pra que serve o pó translúcido, que a gente vai ver mais pra frente quando a gente estiver dando acabamento na maquiagem? O pó translúcido, diferentemente do pó compacto, ele não adiciona cor. Então, ele tem um acabamento muito mais natural que um pó compacto, que ele já adiciona cor, entendeu? Então, a Mahave, ela tem dois tipos, olha. Ela tem o pó translúcido mais clarinho, que é pra selar a maquiagem, dar o acabamento da maquiagem das peles mais claras, e ela tem o pó translúcido para peles negras. Ah, mas se ele é translúcido, não daria para todos os tipos de pele? Depende, gente, ele pode ser translúcido e não adicionar cobertura, mas ele tem partículas, micropartículas que refletem luz. Ó, eu apliquei um pouquinho dele aqui na minha mão para vocês terem uma ideia. Então, esse tonzinho aqui, depois que a gente espalha em uma pele negra, ele fica praticamente invisível. O mesmo acontece quando a gente pega o pó translúcido de peles claras, que eu já tinha aplicado aqui no meu dedo, ó, vou aplicar aqui do lado. Conforme eu vou espalhando ele, ó, ele vai ficando invisível na minha pele, porque as partículas dele já se aproximam mais da tonalidade da minha pele. O máximo que vai acontecer é ele refletir um pouquinho de luz. E esse pó translúcido Maravigold da Mahave, que sinceramente dos produtos nacionais para esse tipo de fim, esse daqui foi o único que eu encontrei com a tonalidade mais aproximada do meu pozinho acinzentado aqui, que eu amo usar ele como contorno, juro, gente, esse aqui foi o único que eu encontrei que tem a tonalidade mais acinzentada, e apesar de não estar dando pra ver na câmera, gente, pessoalmente, nitidamente, eu vejo que ele se aproxima bastante do contorno importado que eu costumo usar. E são poucos os importados que fazem assim também com fundo mais acinzentado. Geralmente a gente encontra em paletas de profissionais, que são os que mais usam, entendeu? E olha a diferença dele para o bronzed. Claramente a gente enxerga que o bronzed fosco, ele tem um fundo mais quente do que o pó translúcido para peles negras.
Então, pra vocês verem a diferença, eu vou usar aqui, ó, esse pó translúcido para peles negras como o meu contorno aqui, ó. Eu vou fazer aquele meu risquinho, eu não vou começar aqui de baixo porque eu quero que o meu rosto fique mais comprido, então eu vou começar ele aqui mais aqui de cima e vou fazer aquele risquinho básico aqui até mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos aonde acaba a sobrancelha. Aí, isso que eu queria mostrar pra vocês agora. Qual que se aproxima mais da cor da sombra? Vocês conseguem enxergar um risco um pouquinho abaixo desse risco que eu fiz aí com o pó? Pois é. Qual cor se aproxima mais? Essa daqui, que é o pó translúcido para peles negras, o da Mojave, ou o bronzed que eu apliquei aqui, ó. Olha a linha ali bem embaixo. Vocês estão vendo como a diferença tá bem grandona? Pois é, esse daqui se aproxima muito mais, então é por isso que eu gosto de fazer o contorno com uma tonalidade mais acinzentada. Mas isso não significa que você não possa usar o seu bronzer normalmente pra fazer aí o seu contorno, gente. Você pode usar. A diferença é que quando você usa um pó com o fundo mais acinzentado, você vai fazer o seu contorno parecer mais natural. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou aplicar ele aqui, ó, nos mesmos lugares onde eu apliquei o bronzer, que ele tem um acabamento aqui mais quente, olha. Vou contornar aqui todo o meu rosto, para dar a impressão do meu rosto ser mais fininho. Vou contornar aqui também. Hoje eu não vou falar sobre o contorno no nariz, tá, gente? Eu vou deixar pra falar na próxima aula, pra aula não ficar muito gigante. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer o contorno aqui no meu nariz, sem dar nenhuma explicação, só pra gente não ficar sem contorno no nariz, tá? E eu vou fazer ele dos dois lados com o pó acinzentado, porque, na minha opinião, é o que vai dar o melhor resultado. Mas aí a gente entra em detalhes aí na próxima aula, tá? Aí, uma vez que eu já desenhei aqui os traços que eu quis desenhar do meu contorno, eu venho com um pincelzinho assim, ó, que seja maiorzinho do que eu usei, porque o pincel maiorzinho, ele vai me ajudar a esfumar isso aqui. Eu acho que eu já falei nas outras aulas pra vocês, mas não custa repetir. Eu vou esfumar primeiro o lado acinzentado, tá, gente? Não custa repetir, nunca esfume daqui pra baixo, porque se você esfumar daqui pra baixo, como nós não temos uma sombra natural daqui pra baixo, vai dar a impressão que o nosso rosto está sujo e não contornado. Então, desse risco que a gente fez aqui, a gente vai esfumar ele, ó, tá vendo? Tô fazendo bolinha aqui, ó, dali pra cima, do risco pra cima, ó. Você vai empurrando ele aqui pra cima e esfuma, 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 esfuma até cansar, até sumir o risco reto e ficar aquela coisinha parecendo mais natural, que é realmente o formato do nosso rosto, entendeu? Como geralmente a luz vem de cima e ela bate diretamente na nossa testa, né? Com essa parte aqui mais escurecidinha, não vai chamar atenção pra nossa testa brilhando. Por isso que a gente escurece aqui essa partezinha da testa e, consequentemente, vai dar a impressão da nossa testa ser menor. Ó, aí uma vez ele mais esfumadinho, já dá a impressão do rosto ser mais fininho do que realmente é. Agora eu vou esfumar aqui esse outro lado, que eu fiz com o bronzer mais quente. Mesma coisa que eu fiz do outro lado. Gente, dói a mão, mas tem que esfumar. Se você não esfumar, ele não vai parecer natural nunca. E mesmo assim, do jeito que eu estou aparecendo pra vocês, ele não vai parecer tão natural. Mas vocês vão ver no final, quando eu terminar minha maquiagem, com as próximas diquinhas das outras aulas que eu vou dar pra vocês, que ele vai ficar parecendo bem mais natural, com o rosto pronto. Aqui ele vai ficar com aquele marronzinho mais quente, com o fundinho mais quente e não com uma sombra tão natural, igual o contorno do nosso rosto. E também tem mais um outro detalhe. Lembra quando eu mostrei esse trio aqui pra vocês, ó? Esse aqui vem a ordem certinha, ó, a ordem do contorno, depois que você aplica o contorno, o bronzer e depois a iluminação. Tá vendo? Esse aqui dá pra vocês perceberem que esses dois aqui é o que eu mais uso. E eu uso pouco bronzer porque eu tenho vários outros bronzers que eu uso no lugar do blush, como eu falei pra vocês, né? Então eu acabo usando pouco dessa paleta e uso muito esse daqui justamente por ele ter esse fundinho, que é o que esse pó translúcido aqui da Mojave me traz, tá certo? Aí uma vez que eu usei o bronzed como contorno, se eu for usar o mesmo produto no lugar do blush, gente, como bronzer, que é bem aqui, ó, que eu vou explicar pra vocês em outra aula, que é essa partezinha aqui da bochechinha, eu vou ter que usar ele com muito mais cuidado, ó, pode ver que com o mesmo pincel sujo que eu esfumei aqui, ó, só sujeirinha eu tô trazendo aqui pra bochecha, porque se eu trouxer a mesma cor, aí o meu efeito aqui desaparece, o que não acontece com esse lado aqui,
Porque esse lado aqui, que eu já fiz o contorno acinzentado, eu posso pegar o bronzer da mesma cor, só que aí dessa vez eu vou pegar o que tem brilho, que tem a mesma corzinha que eu apliquei aqui, só que com o brilho. E quando tem brilho a gente quer que aparece, né? Vou pegar aqui o pincelzinho, como ele tem a cor diferente do contorno que eu usei, claro que com moderação, né, gente? Eu não vou poder pegar ele em muita quantidade pra não ficar aquela impressão de rosto sujo ao invés de bronzeado. Mas vai ter um brilhinho que vai refletir um pouquinho de luz, que eu vou depositar aqui na área certa, que eu vou explicar pra vocês em outras aulas. E vou juntando ele aqui com o meu contorno, né, o restinho, trazendo aqui pras têmporas, pros lados, sabe? Que mesmo que ele se encontre aqui, ó, com o esfumado que eu fiz do meu contorno, o meu contorno acinzentado não vai desaparecer, tá vendo, ó? O contorno que eu fiz continua aqui. E aí o bronzer, ele só vai dar aquela continuação de ar de saúde, esse mais com brilhinho e aqueles brilhinhos discretos, que é do jeito que eu gosto, ó, tá vendo? Ele vai aparecer mais do que ele tá aparecendo aqui, porque aqui eu usei o bronzer como contorno. Então eu já não posso aqui caprichar tanto desse lado, igual eu caprichei desse aqui, que depois no final vocês vão ver que faz a diferença, porque aqui a gente já tem uma tonalidade de bronzer como contorno. Então o máximo que a gente pode fazer é subir um pouquinho com ele aqui. E se você quiser um pouquinho de brilhinho, você pode, gente, esse daqui é o que tem brilho, certo? Um teco, mas muito teco mesmo. Usar ele aqui, ó, no lugar do blush, só pro brilhozinho dele aparecer um pouquinho. A cor do bronzer ou do blush não pode sobressair a cor do contorno, entendeu? O contorno aqui é o que tem que prevalecer, porque é a parte mais escura. Essa parte aqui do blush tem que aparecer, que é aquela coisinha mais rosadinha, e essa parte aqui do contorno não. E aí depois, gente, a brincadeira de tudo isso é só esfumar, 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 esfumar muito, e depois de esfumar tudo isso aqui, terminar a pele, que é o que eu vou fazer agora, pra poder finalizar a aula aqui com vocês e partirmos para a próxima aula, tá bom? Então, pera aí que eu já volto. E agora, gente, depois de esfumar, 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 morrer de esfumar e com a maquiagem aqui já completa, vocês podem reparar que eu consegui exatamente o efeito que eu queria. Esse lado aqui, que eu fiz com um pó acinzentado, parece aquele contorno mais profundo, aquela sombra aqui mais natural. Esse daqui ficou um pouquinho mais quente, com as bochechinhas menos vermelhas, mas mesmo assim eu ainda consegui o efeito que eu quis. E aí depois vocês vão ver futuramente que com um pó translúcido, sem ser o de peles negras, o da corzinha mais clara mesmo, a gente consegue dar uma neutralizada aí em tudo, mas vocês vão entender um pouquinho melhor mais pra frente, tá bom? Então vocês entenderam a diferença de bronzer e contorno, gente? O bronzer para as bochechinhas no lugar do blush, para ficar mais bronzeadinha. O bronzer com brilho só nas bochechinhas. O bronzer sem brilho você consegue usar como contorno. E o contorno mais acinzentado, sempre sem brilho, a gente usa somente para contorno, que no meu caso aqui dos nacionais, eu só encontrei o pó translúcido para peles negras da Mahave, tá bom? E aí o pó translúcido para peles claras eu uso para selar toda essa maquiagem aqui, que foi exatamente o que eu fiz aqui. Próxima aula a gente fala de nariz, e quando eu for fazer a aula sobre iluminação, aí eu vou explicar melhor sobre como funciona esse tipo de contorno para peles negras, tá bom? É que para eu poder explicar peles negras eu tenho que entrar com a iluminação junto, mas vamos falar sobre isso sim, tá bom, gente? Não esqueçam de deixar o meu joinha nesse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação, e me sigam nas redes sociais, que eu tô sempre lá conversando, batendo papo com vocês e dando spoilers de tudo que a gente faz por aqui. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!